tertúlia. Boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 17 de setembro de 2011, sábado. O verbete é de número 2057. Tem 5 páginas, 52 logias e 15 máximas. O tema, idiotismo jurídico. A especialidade é a direitologia. Quem redigiu o verbete é o nosso veterano, professor Eucádio, que está aqui, e hoje assessorado por um outro aqui, ó, que raramente aparece. Definição. O idiotismo jurídico é a lei, o ato, o fato, o comportamento, o modo, a vivência ou a linguagem do direito, ao modo absurdo, imoral, ilegal, incoerente, ridículo ou pouco inteligente, causando comportamentos anticosmoéticos contrários à evolução. O olo pensante da jurisprudência cosmoética. A ação jurídica em causa própria. A testemunha fabricada em escritório de advocacia para aumentar o rol. O dito mandante latino hoc voleo, sic jubeo, e o habeas corpus preventivo. O crescimento das demandas judiciais de indenizações por perdas e danos, formando verdadeira indústria de ações. Os antecedentes criminais prejudicando visceralmente a vida do cidadão anteriormente apenado. Eu li apenas um pedacinho, tem mais de 20 linhas aqui, a parte da fatologia. O desconhecimento da multidimensionalidade pelos agentes das ações jurídicas e antijurídicas, ocasionando interprisões grupo-kármicas multiexistenciais. A argumentologia tem o tópico da realidade, com 3 exemplos de conceitos ou frases sobre a realidade da justiça brasileira em evidência e discussão na sociedade, na SOCIM, o ano base desse ano. Na remissiologia, nós destacamos dos 15 itens: absurdo cosmoético, amoralidade, antidireito, ilegalidade segregada e legislogia. Na frase enfática, o idiotismo jurídico representa caráter nosográfico da consim pré-serenona, vivendo sob influência das idiosincrasias culturais, mesológicas, estagnadoras da evolução consciencial. Você pratica ou praticou algum idiotismo jurídico? Prejudicou alguém ou se beneficiou do ato? Eu quero lembrar que na bibliografia específica tem 2 fontes, na webgrafia tem uma. Agora, questionamento. Ontem a Rede Globo apresentou um programa sobre EQM, experiência de quase morte. Por qual motivo todo mundo que passa por ela vê apenas coisa bela, ou seja, não passa por perturbações? Não, você está enganado. Tem muita EQM negativa, totalmente baratosférica. Não passa pelo umbral, não tem assédio, não tem nenhuma alteração. Não, senhora, você pegou errado, você viu só uma parte. Existe EQM muito negativa, é só ver os livros. Qualquer coisa lá na holoteca tem dezenas de livros sobre o assunto. Me casei com um alemão e quando fui morar na Alemanha, entrei em um curso de alemão. O mais engraçado, eu atraía colegas que moravam no Chile, Colômbia, México e Espanha. E ao invés de comunicar em alemão, eu acabava me comunicando em espanhol. Atualmente fazem 4 meses que estou morando no Equador. Será que tem algo ligado no passado com esse idioma? Depois que comecei a estudar alemão, que ainda não domino muito bem, acabei dominando o inglês. Muito bem. Agora, ó, Bidu, né? Está na cara que você já mexeu com isso. Eu, por exemplo, eu já nasci sabendo espanhol, aquele negócio da ideia, sabe, inata. Dentro do idioma jurídico, qual das formas jurídicas peca mais? A common law, isso é para você, pautado pelos costumes e pela jurisprudência, a anglo-saxão, ou a civil law, pautado pelo texto da lei, usado no Brasil. Entendo que o civil law fica mais preso aos textos jurídicos, não criando abertura para novas formas de entender os delitos. Mas queria saber o ponto de vista da conscienciologia quanto ao assunto. Então, common law ou civil law? Como é que fica? Realmente, direito constitucional
não é minha teoria, então peço auxílio aqui para o patrono. O que você tem para declarar, para depor nesse tribunal de Nuremberg? Eu não peguei o iniciozinho da pergunta específica, eu peguei o senhor falando, qual foi a pergunta? Dentro do idiotismo jurídico, qual das formas jurídicas pega ou peça mais? Aqui está falando que é peca mais. A common law ou a civil law? Uma é anglo-saxônica, a outra é no Brasil. Parece que é peca, que está peça mais, mas o negócio é peca. Quer dizer, que deve errar mais, né? Então, se é a civil law, é do Brasil, naturalmente, que deve ter mais. Quer dizer, então, que a common law é que seria melhor, né? Que é pautada nos costumes e pela jurisprudência. A do Brasil é pautada do texto da lei. A do Brasil erra mais, né? Exatamente. Então, gente, eu agora entrego o professor Eucádio às mãos de vocês. Vocês podem acessar a bateria para cá, etc. Aqui, Arlindo, aqui na B. Bom, tem muitas coisas aqui, por eu não dominar a questão do direito, mas tem coisas aqui, eu anotei um monte de coisas. Na página 45, lá se pega na primeira linha e depois na linha seguinte, o fato natural ou impossível gerando direitos exclusivos e indissolúveis. Tá. Em primeiro lugar, então, data máxima vênia, eu quero agradecer a equipe dos verbetógrafos, em especial aos colegas que deram alguma sugestão e ao patrono aqui. E esclarecer de antemão alguma coisa que está correndo aí umas listagens de algumas excrescências jurídicas e de alguns fatos que não estão no verbete e poderão perguntar alguma coisa. Então passem adiante a listagem. E também outra coisa é que esse texto aí está meio impossível, é meio errado, não é impossível. É o fato natural extraordinário, já foi retificado. O fato natural ou extraordinário? É fato natural extraordinário, não é impossível, porque aí seria impossibilidade do direito. Foi uma falha nossa. De qualquer forma... Mas esse aí é o fato extraordinário que gera direito exclusivo de uma pessoa. Então, posso citar como exemplo, por exemplo, são exemplos mais raros de acontecerem, como é o caso de uma tempestade que aumenta, uma inundação que aumenta a área de terreno de uma pessoa, do proprietário, e então se tornaria um fato extraordinário que gera um direito exclusivo, direito de propriedade de quem é dono do respectivo terreno. Sim, o denominado aluvião. E também, por exemplo, alguém ocupa uma terra abandonada, não tem propriedade, não se sabe propriedade, não é necessário nem usucapião para transferir a propriedade, pode ser também um fato natural extraordinário que gera o direito de propriedade. Agora, outra coisa aí na própria fatologia, a 12ª e 13ª linha, o fato de o Tribunal Superior aceitar ou se sujeitar à decisão do Presidente da República sem discussão jurídica, face à independência dos poderes. Agora, só um adendo aí, parece que eu não tenho certeza, mas que o presidente, ele é que nomeia lá todo o pessoal do Supremo, né? Parece que é isso. Então, no caso, se confirma, porque e aí existe uma total tem que ser, os poderes têm que ser independentes, e parece que essa dependência é grande aí do... Sim, exatamente. Por serem nomeados, às vezes, por questões políticas, esses ministros geralmente são subservientes aos seus patrões.
E coloquei este caso para citar e exemplificar bem um acontecido ultimamente, foi com relação ao Batiste, que o presidente anterior deu uma solução e o Supremo Tribunal, em vez de analisar melhor, simplesmente adotou a regra e a decisão da Presidência da República. Por isso que eles são chamados muito por aqui de vacilões e também transferem muito, pedem vistas e não decidem muito. Está esclarecido? Está esclarecido. Agora, uma pergunta ligada a isso, parece que eu tenho visto aí na imprensa que o Supremo ele é sobrecarregado de questões que eu não sei se eles estão para mudar isso, fazer alguma reforma, porque o Supremo não dá conta de tanta... Isso é verdade, porque muitas das ações vão para o Supremo sem necessidade. Inclusive ontem, casualmente, assisti um debate entre dois advogados, numa rede de televisão, em que um defendia a existência de recurso e outro era contrário. Então se vê que o Supremo Tribunal Federal, às vezes, tem que julgar coisas pequeníssimas que poderiam ser resolvidas já nos tribunais regionais, sem a necessidade dessa instância que se vê, né, assoberbada de trabalho e, às vezes, eles demoram para tomar uma decisão. Como foi um caso, eu tive só um recurso lá que 10 anos demoraram para dar uma decisão. E às vezes surgem coisas importantes e preferências, etc, que a gente sabe que a gente não acredita que existe, mas que, na realidade, tudo isso é possível, né? As influências e as prioridades dos ministros e dos próprios auxiliares ou governos. Então, que agora, última coisinha, na principiologia, esse primeiro princípio, o princípio consagrado da lei é lei, justiça é justiça. Na mesma página 45. 45? Princípio no detalhismo ali. Não, isso aí é um princípio que equivale quase ao summum jus, summa injuria, e que lei é lei, tem que ser respeitada, justiça é justiça, é a tal superioridade da lei sobre outras alternatividades, outros tipos de apreciação. Tá, ok, obrigado. Leocádio, letra B, página 44, fatologia, quarta linha, o habeas corpus preventivo. A pessoa que comete uma série de delitos, na iminência de ser preso, ele entra com habeas corpus preventivo. Eu gostaria que você ampliasse para nós. Isso aí é comum nos grandes, os ricos, os que têm fortuna, os mais abastados, que conseguem esse direito, né, para não ser julgado, para não comparecer a juízo, para não dar testemunho, eles entram com esse habeas corpus preventivo para não ser levado a julgamento, o que é difícil para uma pessoa de uma situação mais pobre. A gente tem observado na última década, aí, de 2000 a 2010, os tribunais concederam muitos habeas corpus preventivos. Quando a pessoa tem um poder aquisitivo alto, isso é dado em larga escala, a gente observa isso aí. Exatamente, porque
os grandes advogados, os grandes escritórios conseguem, né, essas façanhas de tirar do réu, do acusado, a possibilidade de comparecer, né, de responder ao processo, e isso acontece também até lá no Congresso, às vezes recorrem a esse recurso para tentar escapar, né, de um julgamento, de um depoimento. Obrigado. É para hablar? É para hablar? Mas olha, o senhor diz que não é desperto, pois falta o to, do desperto. Diz que falta o to, pois você ainda se machuca, conforme falou em outra abertura. Yes, indeed. Poderia dar algum exemplo prático dessa diferença entre ter e não ter o to? O problema é o seguinte: uma pessoa, para ser desperta, que é o desassediado permanente, total, ela não pode ter efeitos negativos do assédio. Então, isso seria patológico. De qualquer maneira, quando eu vem o cara e me empurra e eu machuco o joelho, eu não sou total, então não sou desperto. Vê se entende o que é isso. Agora, de modo geral, isso não fica comigo. Isso aí eu já escapei há muito tempo. Eu passo para quem quiser, que não fica comigo. Né? Agora, o processo é o desperto. Quer dizer, eu não estou, né, desperto por causa disso. Agora, professor Eucário, até que ponto o direito e o paradireito auxiliariam na consolidação da democracia pura? Isso quando, né, se aplicar aqui como se diz na parafatologia, né, ou melhor, na terapeuticologia, que se evite as patologias antijurídicas com a aplicação da cosmoética e a vivência da autoconscientização multidimensional. Isto é, quando todo o atuante no direito usar cosmoética, usar principalmente a ética mais humana também, que já adianta alguma coisa, para conseguir, né, seguir num caminho mais evolutivo e com menos transgressões anticosmoéticas. Agora aqui está falando de outra verbetógrafa, mas não diz respeito, é você que vai responder. Olha só. Considerando o posicionamento da verbetógrafa durante o debate do verbete Advocacia Interassistencial, em que ela disse selecionar os clientes pensando casos cosmoéticos, gostaria de saber de que maneira o advogado público deve se portar. Afinal, ele não tem opção de negar clientes. O advogado público? Advogado público. É o defensor público. Não, mas o defensor público não tem escolha. Ele não tem, acabou. Ele tem que defender o Estado, ou defender a parte contrária. Agora, com relação ao escritório particular, sim, existe a possibilidade. Inclusive, eu trabalhei os últimos 7 anos num escritório que me ajudou muito e era, até tem um item aí que eu falo, né, que ele era ético, super ético, que de tanto... Né, vocês ajudaram muita gente em 7 anos. Ganharam muito dinheiro nas leis trabalhistas, então ele abriu uma sessão de direito civil e familiar, em que casualmente era a filha dele e eu, que fazíamos essa parte, assistencialismo, tudo de graça, a resolução de assuntos de pequenas causas, ou causas sem cobrar nada, só se ao final rendesse alguma coisa, a gente ganhava. Eu quero dizer para vocês que no dia 4 a 6 de novembro vai haver aí a Cosmoética Justiça Imanente. É o 15º encontro do Colégio Invisível da Cosmoeticologia. É o 3º Fórum de Paradireitologia.
e o segundo encontro de juristas da CCCI. Agora, aqui está falando também que esses processos têm uma série, tem 12 pessoas, inclusive vocês dois estão aqui, ó, no meio aqui. Parece que já falaram, né? No dia 4 vocês andaram falando, não é isso? Ou vão falar, não é isso? É. Agora, é muita gente que tem aqui, são muitos professores sérios. Inclusive a Cristina também está aqui desse meio, etc. A Carla está aqui, o Júlio César, está aí uma boa parte da turma. Quem quiser ver com mais detalhes, está aqui. Como é que se faz? A temática cosmoética, justiça imanente. Cosmoética, 2 pontos. Justiça imanente. É o Colégio Invisível da Cosmoeticologia. É muita gente. Vamos trabalhar com isso. 4 a 6 de novembro. Nós já estamos falando com antecedência para vocês verem o seu caderninho aí e reservar a vaga. Vale a pena, isso aí é coisa muito séria. Gosto. Cássio, aqui uma pergunta. Que esse evento ele vai acontecer vai acontecer em Porto Alegre. Ele não será em Foz, é claro, lá em Porto Alegre para a gente ver se une os separatistas. É a turma dos gaúchos. Cássio, aqui, página 45. Os 2 últimos itens da fatologia. Os rituais e tradicionalismos seculares e imutáveis do direito e a ação de arguição da inexecutividade das decisões interlocutórias. Poderia explicitar esses rituais e tradicionalismos seculares, o que você quer dizer? Sim, isso aí são os usos e costumes do rito jurídico, o tradicionalismo, principalmente nas vestes, que ainda, né, se usa em tribunais superiores a obrigação de estar vestido com a toga ou a beca. Existe lá na Inglaterra aqueles famosos cabeleiras, e assim outros tantos tradicionalismos, como até existe o fato do privilégio do advogado poder ultrapassar o cancelo, que é um tradicionalismo que existia quando existia o cancelo nas salas de audiência. Deu para entender? Cancela é uma porteirinha que existia antigamente. É uma cancela. Para separar o juiz das demais partes. Somente o advogado poderia ultrapassar. Eu, na verdade, achava que tinha a ver com postura, sabe? Não, pode ser até questão de posturas, né? Rituais. Jurídicas. Rituais, pode ser também. Certos ritos antigos que permanecem absurdamente. E essa última parte aí, eu deixei por último de propósito, porque eu considero o cúmulo da expressão jurídica, né, inentendível. Ação de arguição da inexecutividade das decisões interlocutórias. Eu não tenho visto uma frase mais toante como essa. Então, ela simplesmente quer dizer que é um direito da gente contestar a execução de um despacho não definitivo do juiz. Então, é todo esse palavrório para designar mais ou menos isso. Ainda assim é difícil, né? É simplesmente uma ação de arguir, contestar, reclamar, argumentar uma sinônima argumentar sobre a execução, sobre a cobrança de uma decisão, de um despacho, né, interlocutório, que seja um despacho saneador, um despacho que não é definitivo, não traz sentença, apenas um despacho comum, usual, em um processo. Obrigada. Eucádio, a página 45, lá embaixo, na efeitologia, na penúltima linha, tem o efeito imediato da ignorância da lei. Tem alguns exemplos disso? Assim, o efeito imediato da ignorância da lei é o efeito indireto, condicionado da pessoa não saber a lei.
não conhecer a lei. Isso, por exemplo, se aplica a uma pessoa simples, que não conhece a lei, mas é obrigada a respeitar se pratica um crime, embora não saiba que é crime, ele é obrigado a respeitar e ser passível de cumprir a lei. Assim, até me lembro que se falava que antigamente, por exemplo, como é que se é, quando o pai pega a filha, o pai, incesto, antigamente, ela se acontece numa região longínqua do país, onde não há lei, antigamente era fato normal e até tinha atenuante para, até às vezes não era nem considerado crime, porque era uma coisa usual. E esse efeito imediato da lei é o efeito próximo e prejudicial. Aí me veio esse exemplo atual de lacuna de lei, quando os Estados Unidos, a Procuradoria dos Estados Unidos, quis pegar o Julian Assange e não conseguiu por nenhuma lei, porque não existe lei para condenar essa parte da divulgação de textos, assim, nem a questão da liberdade de imprensa, porque existe a famosa emenda número 1, parece que é. Então, eles não conseguiram condenar, achar um dispositivo de lei para enquadrar o Julian Assange. Então, estão tentando, por outro lado, o problema da sedução que ele teve lá na Suécia, parece com 2 moças. Então, esse seria o caso de uma lacuna de lei, de efeito imediato. E tem mais uma aqui na página 44, na fatologia, na 6ª linha, você coloca os antecedentes criminais prejudicando visceralmente a vida do cidadão anteriormente apenado. Tem alguma coisa que se possa fazer, ou alguma coisa que a lei abranja para que isso não seja tão forte, para a pessoa poder recomeçar a vida sem tantos prejuízos assim? Porque fica a marca, não é, do criminoso apenado e condenado, que sempre, ainda mais se ele cumpre a pena em prisão, quando vai tentar conseguir emprego, é muito difícil. Então, isso se torna um obstáculo para ele normalizar sua vida. Muito embora já existam programas de algumas empresas que esquecem esse assunto e empregam a pessoa mesmo sabendo do fato. Você acha que é possível eliminar os antecedentes criminais? Se elimina pela lei, ela fica marcada no registro histórico dele. Na prática. O BO é um negócio terrível. É isso? Agora, ó, aqui, viu, João, tem 10 coisas aqui que eu marquei aqui no material dele aí sobre a fatologia. São 10 coisas bravas. A testemunha fabricada em escritório de advocacia. A acumulação de várias aposentadorias públicas. O nepotismo no serviço público. A indústria das ações. Os abortos clandestinos. O advogado trabalhar em empregos menores, como feirante, motoboy, garçom, auxiliar de escritório. Os membros do STF, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, chamados de vacilões. Os advogados de porta de cadeia. Os precatórios não pagos pelos 3 poderes. A perpetuação da retórica jurídica, da verborragia de advogado e magistrado. Essas 10 coisas são terríveis que tem no Brasil atualmente. Você tem toda a razão, está tudo aí dentro. Também tem o enriquecimento rápido de administradores públicos, mesmo após deixarem os cargos. Não, mas tem mais, né? Mas o essencial são esses que eu falei. Tu é mais brava que tem aí, a meu ver. Eucádio, letra B outra vez. 45. O fato natural ou impossível gerando direitos exclusivos e indissolúveis. Isso já foi discutido logo no início.
que o fato é que ali está impossível, mas é extraordinário. É como um aluvião que se chamou, que é o acréscimo de terra numa propriedade, ou até um fenômeno natural que traz ou até eu pensei que se compra um terreno e descobre petróleo, é um fato natural extraordinário que dá direito ao dono de usufruir de ganhos pela exploração do petróleo. Obrigado. Eucádio, aqui. Quando você tomou contato com o paradigma consciencial aqui nessa vida, quais foram as reciclagens que você percebeu que tinha que fazer? O que você conseguiu fazer? E como é que você acha que a gente atinge essa holomaturidade do discernimento do paradireito que você colocou aqui no verbete? De que jeito a gente vai chegar nisso? Só o início eu não captei. Não, eu queria saber como é que foi para você, quando você conheceu o paradigma consciencial, essa catarse que você fez do direito para o paradireito, do direito para a cosmoética. O que aconteceu? Quais foram, o que isso causou em você? E hoje, você já estando, participando da comunidade ativamente, como é que você vê que a gente pode fazer para melhorar a nossa holomaturidade com relação ao paradireito? Não, para mim até não houve tanta mudança quando conheci o paradigma consciencial, porque eu já nasci com a ética em mim. Eu acho que essa cosmoética é um dos únicos itens que me distingue como intermissivista. Então, eu já toda a vida pratiquei esses atos cosmoéticos. Eu sempre achava que existia tal justiça divina, então sempre procurei agir no jornalismo, em qualquer literatura, e no direito, que eu atuei pouco porque eu era funcionário público, então não podia atuar, só depois de me aposentar que eu comecei a atuar. Então não sei muito definir as coisas, porque eu trabalhei mais na prática, mas aí tive sorte de trabalhar em 2 escritórios com 2 colegas que eram super éticos e seminaristas, colegas assim, conhecidos, então eles atuavam com ética e eu não tive dificuldade de continuar. Apenas num ano, não sei se a Mircea está aí, eu trabalhei no escritório que 1 ano, mas quando eu comecei a ver que o dono do escritório atuava com alguma deslealdade, inclusive fui descobrir que tinha uma funcionária que era testemunha preparada do escritório. Quando eu vi uma coisa que ele fez para obter um ganho de causa lá, eu saí porque eu vi que não era meu chão. Você saiu para não se acompliciar. Isso, mas parceria. Mas, pelo mínimo, uma coisa eu aprendi lá com ele, que, em vez de seguir o processo, ele ensinou a perseguir o processo. Então, nesse ponto, ele era bom. Mas depois eu descobri que ele tinha muitas tramóias por fora lá que me causavam aborrecimento e mal-estar, então eu tive que sair. E na condição aqui do megapensene que você colocou, megapensenologia, julgar, não pré-julgar. Você poderia comentar esse megapensene? Essa dificuldade do juízo de alguém tomar partido, julgar, tomar uma decisão. Porque às vezes a gente se vai muito de cara, assim, é capaz de pré-julgar e julgar mal. Então, por isso a necessidade de todo um estudo, de ver os 2 lados e para tomar pelo mínimo uma decisão justa. Isso cabe mais na área do direito a quem é juiz, mas no dia a dia também importa não pré-julgar as coisas. É uma importante medida e atitude que deve ser tomada na vida particular. Obrigada.
Oi, eu gostaria de perguntar aqui, na quinta linha da fatologia, de baixo para cima, página 45. Quinta linha. A série de idiomatismos jurídicos ou linguísticos perpetrados em petições, contestações, promoções, sentenças, certidão de serventuários a exames da Ordem dos Advogados do Brasil. Qual o prejuízo disso? Que você acha que... Não, é a relação que está correndo aí, que tem uma série de preciosidades. Isso é para passar adiante. Não pode passar adiante. Isso aí é para o pessoal, vai passando adiante, que aí tem uma série de idiomatismos. Quer anotar aí? Eu pensei que já estava lá na frente. Por exemplo, os anexos seguem em separado. Vamos ver um aqui que não é imoral. O mutuário foi para São Paulo melhorar de vida e quando voltar vai liquidar com o banco. Informação de um oficial de justiça. Esse aqui não dá. Deixei de fazer a citação do réu, tendo em vista que ele estava em lua de mel e me respondeu por telefone que não está nem aí nos próximos dias. Certidão do oficial de justiça. Eu depoimento numa delegacia, o pedestre não tinha ideia para onde ir, então eu atropelei. Essa aqui é clássica, é o de cujo successione agitur, né, que é o falecido. O de cujos deixou uma de cuja e 2 de cujinhos. Uma petição de inventário em Sorocaba. Então tem uma série de outras. O percentual na prática é importante isso? Não, isso é só hoje? É só como ridículo, só como engraçado, mas ainda existem, trágico também, mas existem em alguns locais algumas dessas coisas. Mas existe também, isso aí já até fiz um estudo para distinguir entre idiotismo, embora certo dicionário diga que idiotismo e idiomatismo é a mesma coisa, mas idiomatismo mais seriam aquelas expressões conjugadas com duas palavras, duas expressões que não tem em outra língua, então a gente usa e só naquela língua. É idiotismo idiomático. Idiomatismo. Inclusive eu fiz um artigo com 150 tipos de palavras que podem originar idiomatismos, que seria então, aqui tem uma série de expressões que pode ser na fatologia aí. No detalhismo tem muitos desses. Agora, o direito também tem um monte de idiomatismo. É o que você fala. Agora, eu quero te falar também que aqui na revisão eu vou pôr a num copativo, que está na polinomiologia, é com M. Está com M. M? Está no polinômio, segunda linha. Carlos. Aqui na letra B. Eu vou fazer só um comentário rápido, nesse que o senhor falou no direito, assim, a oportunidade de jogos de palavras, como a letra da lei, o positivismo jurídico, mas particularmente, né, eu lembro de um jogo de palavras que o Milor fez, e o princípio da imunidade parlamentar, aí o Milor colocou só uma letrinha a mais, aí ele falou assim, não, esse é o princípio da imundidade parlamentar. Aí, como você desvenda da imundícia, o princípio da imundidade parlamentar... Seria a imundicidade, né? Certo, seria esse. Carlos, aqui na letra B, aqui atrás. Eu também estava vendo aqui o processo da própria personalidade dos juízes, principalmente, né, que eles se julgam meio deuses, assim, eles inclusive não obedecem, não cumprem leis também. E tem vários casos, né, inclusive teve um que ele, no despacho da decisão dele, do julgamento, ele fez uma crítica à Lei Maria da Penha, aí veio a corregedoria, afastou ele, mas agora ele já voltou.
E aqui em Foz também a gente vê casos de juízes que não cumprem a lei, não fazem como a lei está prescrevendo, e eles fazem o que eles querem, né? Então tem essa personalidade, esse traço de personalidade também que é um idiotismo, né? Eles se julgam superiores. Sim, exatamente. Tem alguns juízes que, embora seja muito difícil e pesada a preparação, tem alguns que ainda são muito humanos e muito intrafísicos e realmente praticam esses atos. Não há desleais em qualquer profissão. Até a gente acreditava que o judiciário seria aquela profissão intocável e pura, mas já está se vendo que, na realidade, os juízes também são falíveis. E aí entra aquela frase, né? Você sabe com quem você está falando? Assim, tem muitos que usam a prepotência para isso. Consciências baratrosféricas podem manter o energossoma por milênios sem passar pela segunda dessoma? Olha, tudo é possível. O número de consciências na baratrosfera é tão enorme a ponto da população das comunex avançadas ser tão pouca? Poderia comentar o que o senhor sabe? Não. O total nas comunex avançadas, ele atende às necessidades. Por isso que está havendo a reurbanização. Não é bem assim. Outro, tenho 19 anos e estou planejando a saída de casa para morar em uma cidade próxima à minha, onde tem o núcleo do IPC. Inscrevi-me no vestibular de psicologia. Se passar, a universidade é federal e pode me conceder moradia, já que não tem recurso financeiro. Se não conseguir passar no vestibular, pretendo morar sozinho, embora não saiba de que modo farei isso. Tenho medo de nada dar certo. Serei 100% responsável e isso me assusta. Sou bom candidato a INVEX, mas tenho pressa e parece que estou sempre atrasado. O senhor poderia me esclarecer? Sim. A primeira coisa, bebe uma água mais fria, para você não ficar tão assodado. Estou usando a palavra assodamento, porque nós estamos falando em processo jurídico aqui hoje. De modo que você está com ansiosismo, vai com calma. Para 19 anos já é hora de você parar e refletir. E com calma. E não se assuste. Vai com calma, você vai conseguir tudo. Quem procura, acha. Se você está procurando o correto, você vai achar o correto. Vamos fazer força. Tenha confiança. Vamos em frente. Eu quero. Aqui. A minha pergunta é se você podia falar um bocadinho mais sobre a exemplologia. Assim, coloquei aqui um exemplo inventado. Então, seria o mini-idiotismo, apreensão sem aviso ou defesa da mercadoria de feirante, vendedor de produtos piratas. Seria, então, um idiotismo mínimo. E o máximo seria o refúgio do investidor financeiro do exterior, depois de haver lesado ou enganado clientes em milhões de reais para escapar da prisão e prevendo a prescrição do crime. Mas, nesse tempo, vieram duas outras modalidades de idiotismo jurídico. Vamos ver aqui. Só voltando para esses, depois você adiciona, com relação a esses aqui. O mini-idiotismo teria sido apreender, sem aviso ou defesa, um suspeito, né? Que quando você coloca vendedor de produtos piratas, você já o colocou como culpado, não é isso? Aí eu não entendi qual é o idiotismo, se ele for culpado. Agora, se ele é suspeito, aí, claro que é um idiotismo apreender a mercadoria de um suspeito. Foi isso que você quis falar? Não, eu até falei pelo caso da simplicidade, né, da atividade dele, que às vezes é necessário para sobrevivência. Ele está tentando levar uma vida e ele é levado preso, ou a fiscalização pega, nesse sentido de que ele
está agindo mais ou menos dentro da lei, mas ele não tem força e poder para se livrar. Se ele está vendendo produto pirata, ele não pode estar agindo dentro da lei. Sim, mas ainda é discutível, aceitável diante do ladrão maior. Né? Mas eu não entendi. Eu não acho que isso seja aceitável, na minha opinião. Eu, por exemplo, não compro nada em camelô. Sim. Por uma questão de... Mas está tão estabelecido errado, esse comércio ilegal que já se torna quase... Não, mas eu acho que não pode chamar... quer dizer, eu diria o seguinte, se você colocasse aqui suspeito, vendedor entendeu? Suspeito de vender produtos piratas. Aí eu concordo que isso seria um abuso da lei. Até pode ser, sim. Sem Agora, se ele de fato está vendendo produto pirata, esse material tem que ser apreendido, né? Eu não vejo como a gente possa fazer negocinho aí, só porque o cara é pobre. Não comprar o objeto suspeito. Esse aqui é o... Tá. Pode ser, se for aceito a sugestão. Eu acho que o mínimo de hoje seria a gente dar suporte a essas coisas e tal. Muito cuidado para... Vamos ver o outro exemplo para ver se você concorda e acha que então seria... Só que esse aqui eu não concordo mesmo. Tá. Vamos ver um outro aqui eu sou Paulo, 28 anos, casado com Sônia, grávida de 4 meses, desempregado há 2 meses, sem ter o que comer, vai em Piratuba pescar para ter uma misturinha de arroz e feijão e pegou 900 gramas de lambari. E aí foi detido por 2 dias, teve que pagar uma fiança de R$280 e terá que pagar uma multa ao IBAMA de R$724. E a sua mulher, grávida de 4 meses, apavorada, ficou nervosa, passou mal, foi para o hospital e teve um aborto. E aí, esse é um mini idiotismo. Por outro lado, um dirigente da Petrobras foi responsável aí, na sua empresa pelo derramamento de 1.300.000 litros de óleo na Baía de Guanabara, matando peixes, etc. E também fala em derramamento de 4 milhões de litros no Rio Iguaçu, não sei se foi esse fato aqui perto. Esse é nosso. E destruindo flora, fauna, etc. Crime contra a natureza inafiançável. E como está o sujeito, encontra-se em liberdade, pode ser visto jantando nos restaurantes do Rio Brasília. Isso pode ser então, considerado mini-idiotismo e maxi-idiotismo? Eu não sei, na minha opinião, eu acho que isso é uma coisa que talvez pudesse ficar na argumentologia, do paradoxo, do peso da justiça, uma coisa assim. Mas como mini e maxi fica difícil, né? Porque a composição da exemplologia, ela é autossustentável em cada um. O mini é o mini, o maxi é o maxi. Não, pelo menos até hoje eu nunca vi o exemplo que um dependesse do outro, né? Você está falando do contraponto, né? Você tá falando, olha o contraponto, compare esse com aquele. Eu nunca vi assim na estrutura da exemplologia que um exemplo não fosse independente, que um tivesse que depender do outro para a gente ter a compreensão total. Agora, aqui com relação ao Maxi que você colocou aqui, eu também acho que talvez... O que é o idiotismo? É o crime prescrever? É o quê? O crime, qual é o idiotismo jurídico? Porque, claro que o criminoso vai tentar escapar. Então, aonde que está o idiotismo jurídico? É de deixar o crime desse prescrever? Isso, seria esse? Sim, é não ser condenado por ter recursos, ele não... São muitas as coisas que fazem um criminoso escapulir, né? Às vezes uma acusação mal feita, a gente já viu esse exemplo. A acusação é mal feita e por mais que o criminoso seja criminoso, ele acaba se safando. Ali no caso é porque ele movimentou muito dinheiro e tem recursos, então ele consegue escapar. Então talvez tenha que colocar isso. Às vezes é porque ele fugiu antes de ser preso, enfim. Mas eu acho que o idiotismo talvez fosse o crime prescrever. Se for o caso, a gente estuda e... Agora, queria te perguntar uma coisa. Você, dentro da área do direito, você trabalhou em quê? Qual foi a área do direito que você trabalhou mais? Área trabalhista, civil e família. Civil. Tudo você mexeu. Só isso. Menos agora, criminal. outra coisa. Para ajudar você, o verbete e o próprio direito,
Eu queria lembrar uma coisa muito séria aqui que o povo esquece. Uma das piores coisas que tem não é só o direito ou os profissionais do direito que erram. É o povo que erra a partir do que eles copiam errado do direito. Está havendo aí um caso, por exemplo, lá com o Datena, que uma menina muito bonita, jovem, foi assassinada, chamada Bianca. E eles pegaram o cunhado dela e levaram para a polícia. O cara ficou na polícia durante 4 horas. Na hora que ele saiu, foi fazer exame de corpo de delito, aquela coisa toda, e depois ele ia para casa. Quando ele ia para casa, ele falou assim, você não vai para casa. Por quê? O povo queria linchar o rapaz. Agora veja, ele não foi julgado, ninguém sabe se é ele, mas tudo por quê? Eu penso que a cara dele, que apareceu na televisão, não ajuda. Ele tem uma cara um pouco difícil. Isso talvez impressionou o povo de modo geral. Agora, junto com isso, ele está com a perna machucada, etc. E a menina, ela não foi morta nem com facada, nem com tiro. Teve luta corporal. Mas agora veja, depois disso já foi uma pessoa lá que passou também 4 horas depondo. Agora veja, vamos ver, eu estou seguindo esse caso, estou até curioso para saber o que vai dar, se o cunhado tem culpa ou não. Mas agora veja, o povo, se deixasse, ia matar o rapaz. Então, essa justiça popular é uma das coisas piores que tem. Então, pior do que a justiça humana, existe a chamada justiça popular ignorante. Isso é o pré-julgado. Pois é, isso é que eu queria chamar a atenção para vocês. Agora, ó, seria bom vocês seguirem esse caso do Datena sobre a menina Bianca. A menina era linda. Alguém foi lá, é gente da família que está junto, porque não quebraram nada, deixaram tudo fechado, até o portão de fora, tudo arrumadinho. E a menina apareceu morta, até com plástico na garganta. Uma loucura. Não houve ataque sexual, não teve nada. Quer dizer, alguma coisa pode ter acontecido na hora que a pessoa estava perpetrando o crime, que houve alguma coisa e ele teve que sair de uma hora para outra. Mas saiu tudo bonitinho, fechando as portas, arrumando tudo. Isso é um caso terrível. O próprio Datena está assustado com o caso. E ele falou, olha, nós não podemos condenar o rapaz. Ele é suspeito. Suspeito é uma coisa. Acusado já é outra coisa. Então, eu acho que o povo devia ser instruído mais para isso. O Datena é um verdadeiro causídico nessa história, porque ele ajuda, ele fala, ele insiste, ele repete. Ele mostra para o povo que já não pode condenar os outros. Então, veja, pior do que o direito constituído é o direito mal constituído pelo povão ignorante. Ou a massa impensante que, pois é, que vai no primeiro Agora, embalo. veja, matar os outros, fazer justiça pelas próprias mãos, antecipadamente, sem ter estudado nada. Professor Baldo. Pois é. Faz lembrar ao livro Cristo Espera por Ti? Pois isso, é. Claro, tem a mesma coisa. Aí foi perpetrado, mataram, né? O cara. E lá tem a sequência da morte que o povo faz. Lá no Cristo Espera por Ti tem a sequência. Tem a sequência no diálogo que tem lá, do Balzac. Teve uma pessoa que andou estudando isso seriamente, do ponto de vista até de direito da sociabilidade. Fala o seguinte... O Júlio, que lá é o Júlio. Então, o Júlio deve ser o assassino. E aí eles vão, um fala, o outro fala, o outro fala, o outro fala. No fim, não, Júlio é o assassino. Então, vou matá-lo. Aí veio o negócio da execução popular do processo. Então, tem uma cadência nisso. Pode ser. Então, veja, ele pode ser, mas eles foram piorando. Não, ele é. Pronto, liquidado ele. Isso mais que idiotismo é barbarismo jurídico, né? Isso é terrível. Claro. Agora, veja, ali é o processo do
o lulo popular, né, o clamor popular, a situação terrível que está lá, que é o massacre, né, da história. Mas lá é interessante, você examina depois lá, como é o diálogo. Ele deve ser, até que ele é. Aí eles mataram o rapaz. O mais sério disso que descortina o holopensene predominante no local, sabe? Eu acho que isso tem o mais sério. Como toda essa justiça... O Balzac lá naquela massacre, ele fala que o processo extrafísico dos assediadores, a matilha extrafísica que estava lá, piorando o holopensene. O holopensene que sostém isso. Veio, o holopensene que veio agora, assim, eu estava considerando o senhor falando, né? Eu fiquei matutando aqui. Quantas vezes, assim, o senhor, digamos, que tem um acesso mais franqueado aí de holomemória e inúmeros fatos históricos, quantas vezes essas cenas, esses acontecimentos se repetiram assim, o clamor popular, ignorando qualquer mínima... Nos 50 milênios de vida humana aqui, os últimos 9 milênios tem isso tudo se repetindo. Principalmente os últimos 9 milênios de vida aqui no planeta. Serenitário. E assim, a abolição total de qualquer racionalidade, porque vai, como o senhor falou, vai um eco, uma ressonância. Não, foi ele. Essa gradação patológica é uma loucura a fluência disso, se você for pensar. Entende? Aquilo que vai. Entende? Isso é terrível. Agora, o livro do Balzac tem isso. Tem uma pessoa que examinou e falou assim, isso é uma das coisas mais sérias que tem no livro. São algumas frases. De novo agora, o senhor falando, eu lembrei de outra expressão. A pressão holopensênica, todos pensando, aí você contagia, aí, não, é ele. Mas no livro ele explica isso, sobre a pressão holopensênica. E eles falam, o povo dos séculos passados, ali da área do Languedoc, ele fala tudo. Tem que ver lá o livro para você ver. O livro do Balzac é muito detalhista, por isso que é Osmar, até hoje ela está quebrando lá a cabeça com o negócio, quantos anos eu estou estudando. Ainda tem coisa para estudar, que ainda não foi vista. Essa sequência, por exemplo, de exclamações do povão, ela explica tudo em matéria disso que eu estou falando, do antidireito popular. Eu quero ver esse caso, se o rapaz lá é culpado ou não. Esse eu estou de olho. Não tem justiça nenhuma, é injustiça. Entende? Eucândio, aqui no B. Aqui em Fatologia, na página 45, na sexta última linha, de baixo para cima, a pecha de bom ou mau pagador de contas ou empréstimos, criando cadastro positivo ou negativo. Queria saber, assim, sua opinião, parece que você coloca aqui que seria um fato negativo a criação disso, mas não seria correto a gente estar sabendo quem é o cidadão, se ele é bom ou mau pagador, quem está lidando com a gente? É uma faca de dois gumes, porque já existia naturalmente o de mau pagador, que era do Serasa, do CPC e outros órgãos restritivos. E agora há pouco foi criado então o cadastro do bom pagador, para premiar aquele que paga em contas para ter vantagens. Mas aí eu acho um paradoxo e já bastaria o cadastro de mau pagador para identificar que o que não é mau é bom pagador. Então, eu coloquei isso mais como reflexão para uma situação, né? Semelhante à ficha evolutiva pessoal, onde fatos são fatos, é o passado da pessoa, né? Sim, mas realmente leva tempo para melhorar, para desfazer. Inclusive, eu cito aqui que a bala de crédito, o abuso das financeiras, na bala de crédito de pessoas simples, qualquer cidadão por valores pequenos ou contas pagas, registrando automaticamente, virtualmente, nos órgãos constitutivos, sem aviso prévio e sem possibilidade de defesa. Então, isso aí, às vezes, o computador manda e a pessoa, então, fica registrada no cadastro de mau pagador por causa, às vezes, esquecimento, um valor pequeno, e
depois ela só vai saber quando vai fazer outra compra ou não consegue mais acertar a vida por 5 anos pelo mínimo. Embora se diga que com 5 anos prescreva, mas as financeiras, elas às vezes apontam seguidamente cada vez, esquecem de desmarcar, de retirar do cadastro, então estraga a vida do cidadão, às vezes pessoa simples ou até pessoa mais bem remunerada que não tem possibilidade de se reabilitar nunca. Obrigado. Eucádio, aqui, Marilson. Parabéns, mais um verbete seu, né, aqui. Eu queria, curiosidade técnica mesmo, o que é o binômio verbal metafórico, purgar, amora, autuar, no rosto dos autos. Isso aí vem a propósito, porque eu coloquei toda a binomiologia, trinomiologia, polinomiologia, tudo com palavras que não interessa o significado, mas são para mostrar as duplas, as triplas e as várias expressões vulgares do direito e ininteligíveis. No caso aqui é simples, né? Purgar a gente sabe que é limpar. Extrair, jogar fora. Limpar, né? Limpar. Remir, a mora é demora. Geralmente purgar a mora é pagar uma conta com juros, com atraso. Mas é só para mostrar a metáfora. E autuar no rosto dos autos, né, seria, não é atuar, autuar é juntar uma folha, um pedido nos autos do processo, seria o rosto do processo. Então é uma metáfora de limpar, que é usada no direito. Deixa eu ver se eu entendi. É uma metáfora que quer dizer assim, nos autos, no rosto, nas primeiras folhas do processo, tem alguma coisa que pode ser retirada. Não. Ah, não? Na folha, no rosto, na primeira folha do processo, juntar algum lembrete, alguma coisa, não é documento, vai soltar mais uma coisa, por exemplo, se a pessoa tem idade, bota a idade de 60 anos, isso é autuar no rosto dos autos. E é diferente de purgar a mora, que é outra coisa totalmente diferente, que é em cobrança de uma dívida, de uma coisa que a gente vai lá e purga a mora para continuar discutindo a ação. Um outro binômio que me chamou a atenção aqui, que a gente tem escutado muito em relação aí aos crimes de colarinho branco, é aqui o binômio constitucional mandato de segurança, mandato de injunção. Está na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no final da 9ª linha. Sim, a gente sabe. Binomiologia. Também é só para falar na questão da defesa prévia, né? Ambos são princípios ou leis, né, que permitem prevenir alguma coisa, como habeas corpus é ação para assegurar a liberdade da pessoa, do corpo da pessoa. Sim. Né? Isso quando tem ameaça de alguma coisa, de alguma prisão, de alguma coisa mal. E o mandato de injunção. Desculpa. Mandato é. Não, eu pulei aqui. O mandato de segurança. E mandato de injunção. Vamos rebobinar a fita. Eu li mal. O mandato de segurança é também uma medida constitucional para proteger o direito ameaçado. Para a autoridade, é um mandado de segurança. E o mandado de junção, até foi criado na última Constituição, é também uma outra segurança, né? Uma ação constitucional para garantir um direito reconhecido. Tá bom. E ainda dizer que não tem regulamentação infraconstitucional. Tá bom, obrigada. Deu para dar uma ideia. Daqui 5 dias nós vamos ter mais 20 neoverbetógrafos com o trabalho deles. E que o total atualmente é de 105 neoverbetógrafos
com 176 verbetes que eles já escreveram. Agora, quais são os 7 maiores até o momento? Os maiores verbetólogos que já escreveram até agora de 4 ou mais. Já tem gente que já escreveu 12. Então eu vou ler os nomes dos 7 maiores verbetólogos da atualidade. Arlinda Alcadipani, 4. Adriana Lopes, 12. Ela é a campeã. Flávia Amaral, 4. Mabel Teles, 8. Neida Cardoso, 5. Pedro Fernandes, 10. E Rosa Nader, 4. Esses são os 7 maiores verbetólogos até o momento. Eu espero agora que eles sejam ultrapassados em pouco tempo pelos novos verbetólogos que estão aparecendo aí. Daqui 5 dias já vem os novos 20. Tá certo? Nós ainda temos mais 4 dessa leva agora. Ricardo, aqui na página 46, em legislogia, na primeira linha, no final da primeira linha, você menciona as pseudo-leis valendo como leis. Você pode aprofundar para nós, por favor? 46. Página 46, legislogia. Final da primeira linha. As pseudo-leis valendo como leis. Eu aqui vou citar só um caso, eu acho que a gente cita aqui já como lei de Gerson. Ela é uma pseudo-lei porque ela não existe oficialmente, mas ela é válida, é considerada, é citada até nos verbetes aqui como lei da vantagem. Então eu acho que um exemplo de uma pseudo-lei seria essa. Mesma página 46, mitologia, a mitografia jurídica. Mitografia, ou até pode ser o mitômato legal, é aquele que se considera, né, que o direito à lei é um mito, é tudo, é a lei máxima, ele leva toda a juridicidade como um mito, como algo supra considerado. É isso. Eu acho que aqui tem uma coisa que seria bom a gente chamar a atenção. Como ninguém falou, esse tópico sobre realidade. Na visão da debatologia, eis em ordem alfabética 3 exemplos de conceitos ou frases sobre a realidade da justiça brasileira em evidência e discussão na sociedade, atualmente, ano 2011. Agilidade. Ao judiciário falta agilidade e ética. Isso é o número 1. Número 2, preço. A justiça tem preço, assim como a ignorância tem preço. 3, primado. A justiça deveria prever o primado da equanimidade, da ordem e da paz. Quer dizer, ela não faz isso sempre. É isso? O que você tem para acrescentar? Eu acho que isso aqui é o ponto fulcral para os brasileiros. E o exemplo desse primeiro item aí aconteceu agora essa semana, em que o Supremo Tribunal Federal, por falta de agilidade, sei lá por que outros motivos, isentou o jogador Edmundo de crime, daquela morte que ele causou no acidente há 5 anos por prescrição, deixaram passar. E a justiça tem preço. Alguém levou dinheiro nisso aí. Então para engavetar o processo. É engavetamento, né? Esse engavetamento é pior do que lá na Baixada, lá de São Paulo para Santos. E o último item seria, então, a cura de tudo isso, né? O primado da equanimidade, ordem e paz. Eucádio aqui, letra B. Eu sei, por meio da imprensa, eu não sou técnico no assunto, da morosidade da justiça brasileira. Agora, eles geralmente, quando existe uma comparação, coisa que eu li, né, que existem países, por exemplo, o direito anglo-saxônico, ele é menos moroso, ele flui mais, ou outros
Em relação a isso, essa morosidade, é lógico, talvez seja uma das principais causas, ou a principal, não sei, de todo esse idiotismo jurídico brasileiro, né, somado a um monte de coisa aqui que você cita. Agora, essa morosidade, vamos dizer, ela provoca mais idiotismo. Agora, o que você tem a dizer em relação a outros países onde a justiça é menos morosa, se você tem informação disso? Não, esse é mais caso do direito internacional, mas se sabe que a atuação, a gente vê, inclusive, nos modelos de filme nos Estados Unidos, que a ação criminal, um crime de acidente, qualquer coisa, é tudo muito rápido, resolve quase na hora esses casos. Como assim, eu acho que na Suíça também há uma legislação rápida. Mas aqui nós padecemos no Brasil dessa morosidade por vários motivos, né? O excesso de ações, a falta de juízes, falta o mal remuneração dos serventuários, inclusive a gente vê e sofre, por exemplo, que eu chamei aqui de despachos dolorosos, só para citar uns exemplos, né? Quando vem assim, concluso ao juiz, aí morreu o processo, a gente não tem condições de verificar, de olhar, se precisa ter vistas, e então depende da boa vontade do juiz despachar aquilo. Outro é aguardando juntada, só para juntar documentos. Tem um caso no processo que os documentos entraram em dezembro do ano passado, para juntar uns documentos, está certo que eram documentos grandes de contas, com 10 requerentes, mas assim mesmo eu tentei ir lá, quando fui a Porto Alegre, no cartório, dar uma olhada, para poder agilizar. Aí o servidor lá me mostrou, está aí no monte. Agora estamos entrando no mês de maio. Então, já faz 9 meses para juntar os documentos. E outro despacho que causa muito dissabor para a gente é quando vai remessa ao contador. Porque é um só contador, geralmente no fórum. Se a gente não tem quem faça conta, esperar por eles, às vezes leva um ano, 2 para fazer uma conta, às vezes uma conta simples. E tem outros despachos também, até quando é para citação do oficial de justiça, tem certas localidades que levam meses para citar uma pessoa, porque tem um caso até que eu coloquei nas curiosidades, preciosidades, que eu fiz uma crônica até a citação do réu falecido. E simplesmente eu quis ajudar um cidadão para regularizar um carro, Brasília, 70 e alguma coisa, e aí ele tinha comprado e o cidadão dono morreu. Aí entramos com um pedido para regularizar, então se mandou citar, foram citar a primeira vez, a justiça alegou que ele não residia naquele local. Aí pedi para citar a esposa, porque a representante do espólio, aí veio a resposta, não mora mais aqui. Aí me deu a vontade de colocar, então procure no túmulo tal, no tal cemitério. E daí mais uma vez pedi reconsideração para citar a esposa do Decujos. E a surpresa é que veio mais um despacho dizendo que não foi localizado. Aí a sorte que por um lance eu tive a ideia de falar com o autor e levamos a senhora do Decujos em cartório para ser citada lá. E aí se conseguiu citar depois de alguns meses de luta. Tá? E aí, então, em seguida, ela se autocitou e foi considerada, e a juíza deu uma sentença belíssima transferindo a propriedade. Aí até eu fui com o rapaz lá em Viamão, não sei onde, Gravataí, no Detran, para tentar transferir a Brasília. E aí chega lá no Detran, a desigualdade de numeração
na questão do documento com o registro deles lá. Então, foi negado. Teria que fazer mais uma ação jurídica para tentar provar que ele tinha comprado e não roubado aquele carro. Então, a solução mais prática para ele foi colocar o carro no ferro velho, porque se ele transferisse, o outro camarada ia ter o mesmo problema de ter que citar um morto ou demorar anos para resolver um assunto que poderia ser resolvido em pouquíssimo tempo. Agora, baseado nisso também, esses recursos nas várias instâncias, isso também não prejudica essa morosidade, né? Sim, evidentemente, inclusive, especialmente na justiça trabalhista, tem empresas que apelam de qualquer coisa e vão até a última instância, se possível, até o Supremo, e não entregam. Até tem um exemplo aí que está correndo, né, de um alvará, de uma conta que já está em 2 milhões de reais. Esse processo deve durar anos e já deve ter ido até o Supremo, porque é norma da empresa, só para ralar o empregado, às vezes, fazer o recurso, sabendo que não vai ganhar, mas que recebe a ordem dos advogados e da empresa, só para protelar o negócio e não pagar e prejudicar, no caso, o empregado, o requerente. Obrigado. Eucádio, por que você considera a ação jurídica em causa própria como um idiotismo jurídico? Às vezes ela ajuda. Em certos casos, eu até já atuei em causa própria, mas eu acho que a gente não deve permitir a um outro colega que faça ação. É um ponto de vista pessoal. Não sei se pode ser considerado em totalidade, no sentido geral, né? É uma posição que pela experiência, eu achei que a gente sempre deve ter pelo menos alguém que assina junto, para que não fique um negócio, porque senão, se todo mundo fizesse isso, tiraria o ganha-pão de muita gente. Isso depende, cada caso é um caso. Exato. Gente, aqui tem um aviso para todo mundo aí. Solicitamos aos cognopolitas, voluntários ou não, moradores de Foz do Iguaçu, para atualizarem seus dados na listagem fixada no hall de entrada do tertuliário, pois amanhã essa listagem vai ser retirada. Muito obrigado. É a turma aqui, ó. Você sabe que lá na entrada tem isso. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: um amigo meu uma vez falou que os magistrados brasileiros foram lesmas, muito recentemente. Por isso que é que o direito do Brasil não segue direito. Agora, vocês vejam, a lesma, vocês sabem que ela já tem cérebro, né? A lesma. Ela foge, por exemplo, choque elétrico, uma opção de coisa. A lesma. Toda devagar, mas ela tem cabeça. Então, veja, os magistrados têm cabeça, mas é muito recente, né, a vida animal deles. Eucádio, achei muito oportuno o seu verbete, aqui na letra A, aqui em cima. Tendo em vista que o fator dinheiro e o fator justiça são fatores de muito sofrimento para as pessoas. As pessoas sofrem muito com isso. Então, eu achei muito oportuno esse teu verbete. E aí eu queria saber um pouco, até quem puder falar, você principalmente, se você acha oportuno pedido de indenização ao Estado, uma vez que o Estado lento está sendo cúmplice, a autoridade do Estado, para poder chancelar uma injustiça, né? Ele se diz justiça, como se fosse o governo, né? Os ditadores. Estão lá e criam, derivam vários, em vez de fazer uma assistência, eles fazem uma anti-assistência. Então, você acha oportuno pedir indenização ao Estado? Não. Se isso conhece algum caso que tenha dado certo? Sobre esse pedido? Isso é reconhecidamente a recuperação, a busca do direito em qualquer caso, principalmente contra o Estado. Mas aí a gente entra naquela lesmice do judiciário. E ainda por cima, o Estado tem sempre
prazo em dobro para tudo, e às vezes tem recursos que são ex officio, que é obrigatório, a juíza já quando dá a sentença, já manda para o Tribunal Superior apreciar. Então, se torna mais uma ação para aumentar o volume das secretarias e varas, mas existem algumas possibilidades, trânsito nas ruas, a gente já teve algum êxito em alguns dos casos, mas sempre tem que ter paciência, não adianta a pessoa querer praticar ou querer a justiça ou recuperar o direito em pouco tempo. A gente vê também uma série de manobras dilatórias, né? É o livro do recorde da manobra dilatória. Eles vão até o limite essas sentenças conclusas ao juiz, remessa ao contador, remessa ao avaliador, remessa ao partidor, remessa a não sei quem, e as partes esperando. Então, acho que a pessoa que é advogada tem uma responsabilidade muito grande. E se ele não faz nada, é uma função extremamente assistencial. A partir do momento que a pessoa se mobiliza, se interessa. Eu, por exemplo, como jornalista, eu estou me especializando nisso. Eu tenho vários artigos, vacilo do judiciário, absurdo do judiciário, porque é uma coisa que incomoda muito. A gente vê as pessoas morrendo, o direito delas não aparece. É claro que elas têm uma interprisão, isso não é por acaso, mas a gente tem que fazer alguma coisa em relação a isso. E o advogado, que é advogado, ele tem que ser ou um mediador, um pacificador, tem que ser uma pessoa que está ali para fazer a... Queria ouvir a tua opinião sobre isso aí, você que está um artigo tão interessante aí. Inclusive, às vezes o próprio cliente culpa o advogado pela demora, mas o que a gente vai fazer? Se todo mundo vai lá reclamar nas varas, se tornaria impossível o atendimento. Pelo mínimo, a gente pode agilizar um pouco, não esperando sentado sair as notas e daí tomar uma providência. Geralmente agora, com a facilidade do computador, a gente pode se antecipar até quando o juiz dá uma sentença, um despacho, a gente pode se antecipar, saber o que ele vai dizer, porque vem a possibilidade de estar registrado, e aí a gente, antes mesmo, no primeiro dia do prazo, já apresentar o que a gente teria que apresentar no último dia, no dia aquém, como diria aqui. Não esperar o dia aquém, mas usar o dia aquó, que seria o primeiro dia, né, de um prazo, para apresentar as ponderações e assim tentar agilizar um pouco. Isso aí a gente consegue às vezes, mas num escritório grande isso se torna impossível. Inclusive, esse julgamento de advogados não é justo, porque o advogado também ele é refém dessa macroestrutura assediadora. Exatamente. Que é o judiciário, no caso do Rio de Janeiro, que eu conheço bem. Ele sofre e tem que dar explicações, às vezes, para clientes irados que acham que a gente está escondendo, não quer falar a verdade, ou não faz nada, espera as coisas acontecerem. Certo. Cárdio, aqui. De forma geral, assim, o que você acha que poderia ser feito de prático para que a justiça no Brasil funcionasse melhor? Isso aí teria que ser, inicialmente, uma profunda modificação na codificação de todos os códigos. Tem uns que são da época de 40 ainda, e depois a mobilização, reaparelhamento da máquina, dos funcionários, uma série de coisas. E isso aí passa por... Mas, primeiramente, isso é trabalho do Congresso, né? Mas eles estão preocupados com outras coisas prioritárias e esquecem, né, de atualizar ou modificar a legislação. Sempre se reclama que a lei está atrasada, passada, não existe legislação para certos casos novos que surgem, mas que depende também muito da legislação do Congresso Nacional. E Ricardo? Oi, aqui. Na trinomiologia, poderia falar do trinômio, o penúltimo trinômio? Poderia explicitar o trinômio conclusivo? Ementa, súmula, acordão. Sim, isso aí é só para falar que todos eles são de término de julgamentos em instâncias superiores, né?
não sei se quer a definição de cada um, mas são todos ou do Tribunal Regional, ou dos Supremos, ou dos Tribunais Superiores. São os verbetes, até tem uns que chamam de verbetes, né, de tudo jurídico, que são as decisões prolatadas nesses tribunais, né? Por exemplo, o acordo, então, seria uma decisão do Tribunal Superior através dos votos do magistrado. A ementa seria o resumo de um julgado, né, da decisão judicial, em acordos dos tribunais também. E a súmula, o sumário geralmente é súmula do Supremo Tribunal Federal, né, que é o verbete, chamado verbete jurisprudencial, que é do Supremo Tribunal Federal. Desse verbete tão sério, né? Muito sério tudo o que você aqui está demonstrando, mas acho que o otimismo poderia ser que isto justamente está forçando a paradireitologia a aparecer, né? Sim. Eu acho que tudo isto, o cansaço que está produzindo este tipo de holopensene que sustém tudo isto. Sim, além disso, do cansaço que o pessoal está tendo na questão das justiças comum, estão surgindo outros tipos de justiça, assim como até a justiça extrajudicial, a arbitragem, agora tem a restaurativa, tentando ajudar a resolver os assuntos antes de promover. Pouco a pouco vai depurando. Ainda precisa muito tempo. Precisa, né? Muito tempo porque a justiça mesmo, como você disse, está encalacrada, não tem saída. É só aguardar e esperar e torcer para que não dure mais de 10 anos uma simples ação. Obrigada. E aí faz o fator também de que não vale a pena brigar, né? Esse argumento da demora, a única vantagem é que ele comprova que não vale a pena, mas só que muitas vezes você a justiça, ela necessita para desfazer uma interprisão. A minha dúvida aí é como a gente pode conseguir mais transparência no judiciário, tendo visto que tem altos salários, eles falam que não tem atendente. Isso é aplicando como foi a nossa colega lá, começou a advocacia, né, interassistencial, tentando praticar a cosmoética, a ética, no atendimento das causas, né? Só a mudança estrutural da classe dos advogados, embora muitos deles, muitas organizações já estão, né, tentando ajudar, como é a OAB Nacional, está tentando tomar as providências e melhorar alguma coisa, mas é algo que demanda muito tempo. Você está fazendo referência ao excelente verbete da professora Márcia Tim também, que foi muito bom, né? Márcia Ram, desculpe. Mais uma questão aqui em relação em relação a essa justiça restaurativa, o que você podia falar para a gente? Não, a justiça restaurativa é um novo tipo de aplicação de julgamentos de conflitos extrajudicial. Já existe em alguns países, não sei enumerar quais são, mas está começando, está sendo usado em alguns locais, como também a arbitragem, e tem mais um outro tipo, a justiça alternativa já seria uma própria espécie, uma espécie do variável do direito judicial. A arbitral e essa outra, mas eu acho que a restaurativa ainda está começando no Brasil. Mas já que ninguém perguntou, eu tinha enumerado algumas curiosidades ou leis absurdas, além dos ditos e escritos aí que está correndo aí. Eu queria citar alguns aí como, né, vou ler aqui alguns que poderiam fazer parte do verbete, que em 1600 foi proposto um decreto dando isenção de impostos ao mosteiro de São Bento
até o fim do mundo, quer dizer, uma lei sem fim. Um deputado, em 65, da Câmara Federal, conhecido até como presidente do Vasco, ele apresentou, Eurico Miranda, um projeto de lei na Câmara Federal sugerindo a importação de 1 milhão de portugueses para povoar a Amazônia. Em 91, a Câmara Municipal de Quixeramobim, no Ceará, apresentou um projeto de lei que obrigava os proprietários de animais a pintar os rabos dos bovinos, caprinos e ovinos em amarelo fosforescente, a fim de evitar o atropelamento no trânsito. Em 95, também o prefeito do município mato-grossense, Barra do Garças, criou uma lei, criou um aeroporto para pouso de OVNIs. Só que até agora a lei não saiu do papel. Aqui no Paraná teve um prefeito, Bocaiúva do Sul, que assinou um decreto proibindo, em certa época, 97, o uso de camisinhas e anticoncepcionais no município, porque o seu mundo estava diminuindo a população e ele estava recebendo menos retorno de impostos. O Conselho Nacional de Trânsito publicou em 98 uma resolução que o autor de acidente, que morreu no acidente, era obrigado a realizar exame de teor alcoólico. E se ele se recusasse, perderia o direito de dirigir. Aí certamente tiveram que modificar. Só faltou dizer que o cara morreu na hora, não é isso? E na sua terra, em Juiz de Fora, a Câmara de Vereadores quis aprovar uma lei obrigando os cavalos a usarem flaudões a fim de não sujar as ruas. Algumas das leis absurdas. Isso é para chamar a atenção, que a cidade é pequena. Então tem até leis do mundo absurdas que estão correndo nas listagens aí. Só para ilustrar, bem sincrônico com o seu verbete, no Globo de hoje, na página 20, jornal O Globo de hoje, na página 20, na seção O País, tem uma matéria que fala justamente sobre o arquivamento em massa de ações no país. Então, ele traz o exemplo de um inquérito policial sobre um homicídio doloso que aconteceu em 97, no Rio de Janeiro, e que até hoje não foi tido uma resolução, portanto, ele foi arquivado. Mas é interessante que eles mencionam aqui, desde 97 foram 14 despachos de 10 promotores diferentes, somando num total de 1.710 dias de prazo, durante os quais os investigadores policiais não encontraram sequer uma só pista sobre os criminosos. E aí, eles estão falando que no movimento que está sendo feito junto à Promotoria do Estado do Rio de Janeiro, 6.447 inquéritos de homicídios dolosos, ou seja, aquele com intenção de matar, homicídios com intenção de matar, estão sendo arquivados justamente porque não se tem mais possibilidades de encontrar provas. Eles não mostraram quais foram os percentuais de comissões disso aí. De quê? Dinheiro que entrou nisso. Ah, bom, não tem. Mas são assim, pessoas comuns. Apenas 3% dos inquéritos desse programa, que é justamente da agilidade no julgamento de inquéritos, no Rio de Janeiro, produziram denúncias contra os suspeitos. 3% dos inquéritos conseguiram produzir denúncias sobre aqueles que estão suspeitos. Não chegou nem a ação penal. É o inquérito policial ainda, é o início da ação penal. O certo mesmo era o Milor Fernandes e a turma toda lá que falava. Não é o crime que é organizado, é a jurisprudência, a polícia que é desorganizada. Isso aí começa... Globo, página 20, Globo de hoje, página 20. Começa já na fase prejudicial, na questão já do desaparelhamento da polícia. E falando em dolo e culpa, aí, uma do Supremo, foi por esses dias, que ele também acabou de dar uma decisão lá, considerando o crime de trânsito culposo e não doloso. Então, passível só de 4 meses no máximo
Isso considerando aqueles crimes horrorosos que houve ali há poucos dias, quando a 150 por hora alguém... isso aí vai facilitar esse pessoal que tem bastante dinheiro a se considerá-lo só como crime culposo e receber uma pena pequena, 4 anos, depois de 2 anos já está possivelmente em liberdade. Agora, gente, uma coisa também para a gente pensar essa semana, aquele engavetamento lá em São Paulo atingiu 270 veículos, vocês falaram agora, no fim, somaram, todos que envolveram. Isso é uma vergonha. E ninguém quer ser considerado responsável. Como é que é? Quem é que é o culpado? 270 veículos. Alguém aqui já bateu assim, nesse engavetamento de muitos carros? Porque se aparecer alguém, a gente vai falar como é que é. Se examinar o QI. Aproveitando se ainda. Se é que existe, né? Aproveitando os minutos ainda, que não foi possível acrescentar, mas eu tenho muita fatologia, até eu retirei da fatologia, casos que aconteceram comigo e que eu queria repassar assim rapidamente. É a questão do alvará de R$1, que está passando aí, que é real, pode ver aí, está documentado, que eu fui receber no banco com o cliente, aí descontando, né, a percentagem, honorários 20%, deu para alguma coisa. Tivemos um caso no escritório lá, de uma filha da proprietária de uma loja esotérica, que eram 2 sócias e uma brigou com a outra, e a filha era empregada, entrou na justiça contra a própria mãe, depois que a gente descobriu, ele nem sabia que contra a própria mãe, claro, como personalidade jurídica, vê só a falta de carinho entre as pessoas. Eu tive vários casos de gramatiquices, por exemplo, a importância de um E ou de ou e de uma vírgula, como isso pode complicar a vida da gente. Caso específico, eu viajei 400 quilômetros para retirar um alvará na cidade da Gisele Bündchen. Chegando lá, consegui retirar no fórum, mas fui no banco, não permitiram a retirada, porque no subestabelecimento estava fulano e fulano. Ele teria que estar presente também. Se tivesse colocado fulano ou fulano, eu receberia o alvará. Eu discuti, tentei argumentar, ligar para a pessoa, para ele autorizar pessoalmente, não houve jeito, ele provou que sabia a gramática. Em outro caso também, numa vírgula, num despacho, num foro regional, estava assim, vistas ao ator após o Ministério Público. Vistas ao ator, vírgula, após o Ministério Público. Não quiseram me dar o processo porque a vírgula dizia que era depois do Ministério Público que eu teria vistas ao processo. E assim... Entendi. Eucádio, sim. Aqui em fatologia, você pode me explicar, por favor, o que é o direito de retirar os frutos pendentes na 3ª linha de fatologia? Isso aí eu coloquei mais como ironia, brincadeira, porque a gente sabe que quando criança a gente sempre pega os frutos pendentes das árvores, não só os que caem no nosso pátio, mas nas árvores. Então é um absurdo, mas é uma lei, né, que a gente tem direito a recolher os frutos pendentes, por exemplo, uma árvore que tem os galhos no nosso terreno, a gente tem o direito de captá-los. Amora, qualquer fruta. Então eu botei mais como curiosidade. Curiosidade, mas eu pensei a gente aqui pegando os frutos pendentes aí do professor Valdo, né? Eu estou pegando os frutos pendentes dos herbetógrafos. Dos herbetógrafos, né? Todo esse ambiente aqui. Tá bom, obrigado. Eucádio, aqui, estou vendo agora no Globo, aqui, esse caso de Edmundo que você já citou, né? Houve uma prescrição da lei aqui, da pena, né? Sim, está legal. E agora, por essa prescrição em função do quê? É do tempo. Da demora no julgar, 5 anos, mas embora se considere
E quando se entra com ação... Agora ela funciona como? Ele teve uma pena de 4 anos e 4 meses. E ela se prescreve nesse tempo? Sim, se não foram tomadas providências, se foi declarada a prescrição, há o sursia e suspensão de pena. Agora, não sei se vocês citaram, eu lembro que na época aqui da ditadura, o pessoal nos porões da ditadura militar aqui brasileira, era comum nas prisões, isso aí foi comentário de gente que foi presa, vinha até o carcereiro e vinha aquele pessoal e dizia assim, o cara depois de torturado falava, lei, ora lei, né? Parece que vocês já citaram alguma coisa, que isso existia de fato, essa questão de lei, ora lei, é uma questão que corria solto na ditadura. Há pessoas que se acham acima da lei, né? Por uma situação política ou por cargo, ou por uma própria suposição de que está acima da lei. Agora, eu estava pensando, tem a questão da ditadura, mas hoje em dia tem a questão que se fala popularmente, mas que não deixa de ser verdade. Fala, rico não fica preso, só pobre. O que você acha disso? Isso é uma verdade, como já foram citados os casos das pessoas abonadas, né? Porque eles conseguem facilidades, recursos e provas e até talvez convencer, ter mais facilidade geralmente os grandes escritórios têm mais facilidade de contatar juízes, peitar juízes ou até, quem sabe, lá favorecer financeiramente. Então, realmente essa é uma verdade que só onde há juízes, né, que deve existir uma minoria que é invendável, pode ocorrer esse caso de prestigiar, de não diferenciar entre ricos e pobres ou abonados e não abonados. Agora, pensando nisso, essa questão da fiança, essa questão você não acha, vamos dizer, antiética, para não falar anticosmoética, porque eles estipulam uma fiança, às vezes, alta, né? Também quem não tem recurso... Pois é, aí tem que procurar, dar um jeito, vender a alma para conseguir a fiança. Isso que aqui ainda a fiança é baixa, nos Estados Unidos é mais. Muito grande, muito. Então, os grandes conseguem, né, facilidade, como foi o caso do chefão aquele do FMI, que conseguiu, pagou a fiança, foi libertado, e aí, certo, rolou algum dinheiro lá para a ré, aquela e camareira, e conseguiu escapar e voltar ao país, e talvez, e já foi, parece que absolvido do caso. É o que obrigado. Quiser destroncar o Estrocan e não conseguiram. Foi. Por exemplo, um caso que também, que é a questão do habeas corpus preventivo, eu citaria também uma coisa aqui que é o segredo de justiça em certos casos, né? Por exemplo, que a pessoa solicita, especialmente o pessoal da alta sociedade, que não quer aparecer ou não pode aparecer, então pede para tramitar o processo em segredo de justiça, embora não seja legalmente, porque só as questões de família e íntimas podem usar esse termo. E tem pessoas, né, que, para não dizer que são processadas, conseguem provar. Eucádio, nessa condição do habeas corpus preventivo, eu não entendi por que você considerou idiotismo jurídico. É que algumas pessoas conseguem, outras não. Só quem geralmente tem condições de... Preventivo? Sim.
É que eu acho que tecnicamente aí vai depender de prova, porque se alguém tiver turbado na sua liberdade, conseguir comprovar que tem uma ameaça dessa liberdade, ela vai adquirir isso. Sim, mas tecnicamente. Então, imagina que um pé rapado não vai ter condições de conseguir um advogado para ajuizar, para isso, né? Eu estou entendendo o seu raciocínio, mas eu acho que nesse caso você poderia conversar com a deusa Minerva para a gente ver tecnicamente, porque dá uma impressão que o habeas corpus preventivo ele é um idiotismo, e na verdade não é. Não, exatamente. Né? Qualquer habeas corpus preventivo não é mais. Isso, é que assim, como ficou só o habeas corpus preventivo, talvez seria bom a gente depois clarear um pouquinho. A gente vai para qualificar para colocar com a pessoa humilde, sem recursos. Tá certo. Mas se não tem mais, eu teria também algumas outras coisas que tem algumas outras dúvidas que depois a gente pode também conversar um pouquinho mais, que é, por exemplo, a questão da ação jurídica em causa própria. Isso já foi dito. Já foi dito. Eu considerei, coloquei aí, mas se a maioria achar que não deve constar. Que é mais assim, pegar o ponto que vai mostrar onde vai ser o idiotismo jurídico e não a ação em si, porque senão dá uma impressão que é tudo. Todo, né? E quase é. Quase é. O negócio é o quase. Já que ninguém perguntou aqui, por exemplo, eu coloquei a audiência ad perpetua rei memoriam. Pois é. Isso aí, aconteceu um caso comigo que eu fiquei impressionado. Eu fui designado para fazer essa audiência, que é quando a pessoa, ou por já estar doente, tem que prestar depoimento antecipado para que possa ser aproveitado como prova. E eu fui lá numa casa, e o juiz vai em casa com o escrivão e tudo mais, e o velhinho já estava lá nas agonias quase, né? E aí eu, como eticamente, né, fui representando, não me lembro quem, e então, quando foi na hora de perguntar, eu fiz uma pergunta, 2 no máximo, respeitando a condição da pessoa. E qual não foi a minha surpresa quando o advogado da outra parte massacrou, velho? Eu fiquei sem jeito. E por isso que eu até colocaria como idiotismo, nesses casos, né? A pessoa não respeitou, eu fiquei, não sei, depois que eu saí do escritório, não sei como é que foi, como é que terminou, mas... Entendi tudo. Ele estava com 90 e tantos anos e prestou depoimento. Dizem que o tribunal é a maior casa de horários que já existiu na história humana. Olha, eu espero agora os próximos 100 verbetes seus, tá certo? Você saiu muito bem, muito bom. Esclareceu muita gente. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje foram 84 assinaturas no livro de presença, 28 perguntas presenciais, 9 perguntas respondidas online, 38 votos presenciais, 5 votos online. Hoje temos 5 recados. Eglisson, 5ª jornada de educação conscienciológica. Liliana e Osvaldo, 2º encontro sobre longevidade. Daiane, Escola do Parapsiquismo. Marta, Web Conference, Apex, AMI, 40 manobras. E antes, Eliana vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Eu quero dar um aviso de utilidade pública para os amigos da enciclopédia. Os amigos estavam tendo dificuldade nos últimos dias de acessar o holoserver. Esse problema já foi resolvido e vocês podem acessar o holoserver sem dificuldades. Obrigada. Quinta jornada de educação conscienciológica. Quinta jornada de educação conscienciológica. Segundo encontro, ou segunda semana de reeducação consciencial. De 7 a 14 de outubro, aqui em Foz do Iguaçu. Esses eventos são promovidos pela Reaprendência para todos que tenham interesse na assistência tarística da docência conscienciológica. Venha debater conosco aspectos da teática docente e seus bastidores multidimensionais. Você que é professor ou professora, já parou para analisar e refletir sobre suas posturas em sala de aula? Será que você ainda mantém alguma postura dogmática ou religiosa enquanto ensina ou fala sobre conscienciologia? No dia 12 de outubro,
no dia 12 de outubro, o professor Marcelo da Luz e o professor William Klein ministram uma oficina Profilaxia das Abordagens Dogmáticas, na qual eles vão trabalhar exemplos e casos que saem das nossas salas de aula. Participe e tire suas próprias conclusões. Teremos também o lançamento da revista de Parapedagogia. Informações no site da Reaprendência, www.reaprendência.org/jornada, ou então e-mail para contato@reaprendência.org. Lembrando que Reaprendência com TI no final. Podem também ligar para o CIEC 3525-2652. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Vocês sabiam que o dia sábado 1º de outubro se comemora o Dia Internacional do Idoso? Pois é o nosso dia. É o dia de todos aqueles jovens que temos por cima dos 60 anos, homens e mulheres. Por esse motivo, Longevità, Associação Internacional de Longevidade, organizou o segundo encontro sobre longevidade. Nesta oportunidade, o encontro será realizado no Centro de Convivialidade do Idoso, que está localizado na Praça da Bíblia, pertinho do Megavila, aí na República Argentina. Repito, segundo encontro sobre longevidade, dia sábado 1º de outubro, Centro de Convivialidade do Idoso, Praça da Bíblia. A professora Liliana, coordenadora da PREICE Longevità, lhes informará quais são as atividades do evento. Bom, boa tarde. Dentro do evento vamos ter 7 palestras. Entre elas, vamos ter a palestra sobre envelhecimento cerebral, que é uma palestra dada por uma pesquisa que fez a professora Rosa Nader e vai colocar sua teática dentro dessa pesquisa. Também a professora Ivone Kubarenko vai falar sobre memória e neurônios, entre outros. Todo o evento vai estar interatuando professores de ginástica e fisioterapeutas com os longevos, ensinando posturas, como se sentar melhor e como fazer elongações. O evento é gratuito, aguardamos por todos vocês. Muito obrigada. Obrigado a todos vocês. Aguardamos no Centro de Convivialidade do Idoso. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de convidar a todos para uma atividade teórica que vai acontecer hoje à tarde, né, da Escola do Parapsiquismo. É uma aula e o tema de hoje é ectoplasmia e relações interassistenciais. O local da aula vai ser ali onde ocorrem os debates no CAEC, ali no Salão das Dinâmicas, né, aqui no CAEC, né, Foz do Iguaçu. E é uma aula gratuita, né, aberta a todos os interessados em estudar essa temática. Obrigada. Boa tarde a todos. O convite em nome da Apex para a conferência online, começando hoje, das 15h30 às 17 horas, no site www.apexinternacional.org. O tema da conferência será Retomadores de PROEX. Nós vamos falar sobre PROEX, retomadores de PROEX e a técnica da reciclagem existencial. E também sobre o projeto Retomadores de Tarefa. Repetindo, www.apexinternacional.org. Quem quiser participar desse projeto Retomadores de Tarefa, é só passar um e-mail para contato@apexinternacional.org. Repetindo o e-mail, contato@apexinternacional.org. Obrigada e até logo. Alô, venha participar da próxima edição do curso 40 Manobras Energéticas, que começa na quinta-feira que vem, dia 22, aqui em Foz do Iguaçu, no campus do Discernimento. São 4 dias em que trabalhamos as energias sob a orientação do professor Epicom Mário Oliveira e sua equipe extrafísica. Aproveite essa oportunidade, faça esse investimento no seu autodomínio energético. Informações e inscrições na recepção do CAEC, telefone 45 3525 2652. Obrigada e até lá. O verbete eleito para amanhã é Metáfora Conscienciológica, especialidade Orismologia. Autor, professor Pedro Fernandes. Obrigada e boa tarde a todos.